Boa noite a todos os colegas, advogados, advogadas presentes. Estamos aqui em mais uma programação do mês do advogado e já aproveito para parabenizar todos os colegas, então, pela passagem do nosso dia do advogado, dia 11, e pela comemoração em todo o mês do agosto, já considerado o mês do advogado. Hoje o nosso evento, dentro da programação do mês do advogado da OAB Subseção de Caxias do Sul, é o direito previdenciário em evidência, como estão sendo tratados os principais temas nas cortes superiores. É uma promoção da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB Caxias do Sul, que tem como coordenador o Dr. Anderson de Tomasi Ribeiro, que é um dos nossos palestrantes hoje. O evento ele tem o patrocínio da Universidade Caxias do Sul e da empresa R Master Sul Cartório Postal. Eu quero, inicialmente, então, fazer meu registro aí de agradecimento aí para todos os membros da diretoria, comissões, conselheiros que estão presentes, nossos delegados nas cidades aqui que pertencem a Caxias do Sul, tá? E todos os colegas que estão nos assistindo e prestigiando mais esse evento do mês do advogado. Nós, tradicionalmente, então, a gente sempre faz uma programação dentro do mês do advogado, e esse ano, em razão da pandemia, a gente teve que fazer uma reprogramação, fazendo todos os eventos de forma digital. A gente teve uma série de dificuldades para colocar isso, tivemos que aprender a fazer isso, né, porque não era usual da nossa OAB fazer eventos de formas virtuais, mas acabou tendo algum sucesso, e graças ao trabalho das comissões, justamente pelo empenho aí de todos os nossas comissões, nossos advogados e todos que trabalham em prol da ordem. A gente está conseguindo levar conhecimento, levar aperfeiçoamento profissional para, inclusive, colegas que normalmente não participavam dos eventos presenciais na ordem. Então, por isso é muito importante a participação, e eu fico muito honrado e feliz aí com a participação de todos os colegas nos eventos. Mas hoje, sem me estender muito, quero cumprimentar, então, o Dr. Anderson de Tomasi Ribeiro, que é advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário do IBDFAN, diretor da Comissão de Atuação Judicial do IBDP e coordenador da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB Subseção de Caxias do Sul. É um prazer, Anderson, mais uma vez, contar contigo, seja no trabalho que tu fazes na comissão, seja como amigo, seja, enfim, tu tem feito um grande trabalho, a Comissão de Previdenciário, aí, desde que ela foi criada, praticamente aí, um evento por mês, né? Lamento muito que seja dessa forma virtual hoje, né? Que não possa cumprimentar mais fraternalmente, mas com certeza teremos outras oportunidades, né? E também cumprimento, então, o doutor Márcio Hertz, ou Arts, desculpa, Márcio Arts, tá, que é advogado previdenciarista, sócio do escritório Line e Pandolfi Advogados Associados, ex-procurador federal, especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Previdenciário e de Seguridade Social, um curso de especialização e capacitação profissional, sócio fundador do G4 Atualização Previdenciária, criador do Previdenciando Sem Limites. Doutor Márcio, é um prazer também acolhê-lo aqui nesse espaço da OAB Subseção de Caxias do Sul. Uma honra para nós, né? A gente já acompanha um pouco a tua caminhada ali, que é muito bem falado aí por todos os colegas aí previdenciaristas, né? E aí, antes, a gente conversando aí nos bastidores, e agora também pelo currículo ali que veio, o doutor Márcio, então, era procurador federal e deixou a procuradoria para advogar. Então, isso significa que tem a vocação da advocacia, né? Que nasceu para ser advogado. Então, para nós, no mês do advogado, tem alguém que optou pela advocacia
né? Não só depois da formação, mas assim foi para o serviço público e daí voltou para a advocacia. Isso nos enche de orgulho. Muito obrigado, então, pelo teu comparecimento, por ter aceitado o convite da UAB Caxias do Sul. E quero, finalmente, também agradecer e cumprimentar a nossa querida doutora Patrícia Noll, advogada, mestre em Direito, doutoranda em Educação, professora de Direito Previdenciário e Tributário em cursos de especialização e capacitação profissional, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da ABASUL, membro da Comissão de Direito Tributário da ABASUL, coordenadora científica da Comissão Especial de Seguridade Social da UAB, subseção de Caxias do Sul, e membro da Comissão Especial de Seguridade Social da UAB-RS. Patrícia, também, sem palavras, é sempre um prazer estar junto contigo, sempre de bom humor, né, que já é a tua característica, né, e já fez muitos eventos, e também os mesmos agradecimentos que eu referi antes para o Anderson e que estendo aí para toda a Comissão de Direito Previdenciário, é para ti também, porque todo o trabalho e empenho que vocês têm feito, né, na comissão, isso nos enche de orgulho, né, e muitas vezes o pessoal acaba direcionando os cumprimentos pelo trabalho que tem sido feito nas comissões, acabam direcionando para mim, né? E eu acabo recebendo cumprimentos, parabenizações, mas eu tenho certeza que esses cumprimentos eles têm que ser distribuídos para todas as comissões, todos os membros de comissões. Mas a gente às vezes não consegue, né, passar direto, porque a OAB ela acaba tendo essa forma presidencialista e acaba canalizando na pessoa do presidente. Mas com certeza isso é um trabalho. Todo o mérito da nossa gestão é um trabalho das comissões. Bom, eu só quero, antes de passar a palavra, só dizer que as perguntas, então, que quem for fazer as perguntas, que faça pelo chat, que serão respondidos ao final da palestra. E quero, desde já, convidá-los a todos para segunda-feira, às 19h30, nesse mesmo bate-canal e bate-horário, nós vamos ter, então, no dia 24, dentro também da programação do mês do advogado, como a LGPD vai impactar os escritórios de advocacia, com o palestrante é o Dr. Rafael de Tomaso. Uma realização da UAB, da Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias da UAB. Então, doutora Patrícia, acho que inicialmente eu passo a palavra para ti, fique à vontade, e vamos beber, então, dos conhecimentos de vocês. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Rude, pelas palavras, né, por sempre também nos possibilitar trabalhar, acreditar no trabalho da nossa Comissão de Direito Previdenciário, sempre, né, abraçando as nossas causas e as nossas loucuras, de certa forma, né, Anderson, porque as ambições, na verdade, da comissão e sob a presidência do Anderson sempre foram muito grandes, e a gente sempre tentou trabalhar para tentar deixar os presidentes felizes, né? Então, a gente foi trabalhar para o pessoal e fazer todo mundo, na verdade, conhecer um pouco mais do previdenciário e também se aprimorar e trazer para os colegas um pouco, né, do interior, também o que a gente pode trabalhar, estudar, se aperfeiçoar, né? Então, a gente buscou isso, a pandemia quebrou um pouco essa nossa sistemática de grandes eventos e uma continuidade, que nós já tínhamos um planejamento maravilhoso, né? Todos da comissão ali trabalhando, especialmente, eu até vejo que está aqui a Cristiane Vergani, que é a minha grande parceira ali de trabalho na parte da coordenação e de eventos ali. Nós somos sempre mais próximas ao Anderson nessa questão de eventos, então a gente sempre trabalhou para tentar fazer muito. Hoje online, mas não tem problema. Bom, cumprimento todos os colegas, fico feliz da gente ter lotado o nosso evento, de termos, né, conseguido realmente atingir, né, o público que a gente queria atingir. Agradeço, então, também ao Anderson, claro, nosso presidente, né, e ao Márcio Hartz, que, claro, veio para o lado da luz, né, eu diria, né, ganhamos muito, a advocacia ganhou imensamente com o Márcio do nosso lado, né, isso eu acho que é algo que é uma unanimidade entre as pessoas, dizer que realmente não é nenhum elogio dizer que realmente ganhamos muito com o Márcio na advocacia. E ganhamos mais ainda, né? Eu, docente já há 15 anos,
ganhamos muito com essa dupla sensacional, né, que faz parte ali de um quarteto extraordinário, como professores também. Então, hoje, particularmente, me permitam, eu disse nos bastidores, mas tenho que tornar isso público, me permitam exteriorizar a minha alegria de estar aqui com vocês, porque sempre estou nos bastidores vendo e me divertindo e aprendendo com vocês, então fico muito feliz de hoje estarmos juntos aqui. Mas qual a nossa ideia, né? A escolha do tema, por que chegamos nessa questão de discutir as últimas decisões, ou qual a relevância, quais os impactos, né? Essa questão toda das últimas decisões, porque quem não é advogado previdenciarista não sabe o verdadeiro inferno que é o nosso dia a dia, né? É o acordar de manhã e dizer assim, bom dia não, vamos ver se não há nenhum decreto, nenhuma normatização, né? Nenhuma coisinha nova, se hoje acordamos como dormimos ontem ou não, e geralmente não, né? Temos decisões judiciais que se alteram diariamente, temos muita legislação se alterando mais do que diariamente, mas temos também muita coisa para discutir em termos de bastidores dessas decisões, como chegamos até elas, e eu acho que a nossa ideia hoje era justamente isso, né? Trazer aos colegas previdenciaristas e não previdenciaristas um pouco dessa discussão, desse entorno, né? Dessas consequências que nós temos de algumas das últimas decisões. Nós viemos agora de uma pós-reforma, né? Que nós ainda estamos absorvendo os impactos da reforma ocorrida no final de 2019, mas também tivemos o decreto instituindo essa reforma no início de 2020, e com isso outras tantas decisões judiciais que acabaram por mudar alguns, não digo paradigmas, mas algumas esperanças, talvez, que tínhamos em algumas temáticas previdenciárias, né? Então, justamente esses dois colegas, né, o Anderson e o Márcio, estão aqui hoje. Eu vou intermediar apenas, né? Vou deixar os dois meninos aí trabalhar a temática, eu vou intermediar e vou vendo qualquer dúvida, pessoal, vou mandando pelo chat que eu estou acompanhando e ao final a gente vai respondendo. Mas, realmente, assim, o que eu quero hoje trabalhar, né, Márcio e Anderson, junto com os colegas o que nós temos em termos de decisões pelo aspecto social, alguma delas, né? E algumas críticas que nós temos e sabemos que temos aqui a respeito de como elas foram conduzidas ou talvez como os resultados acabaram acontecendo, né? E aquilo que nós gostaríamos que acontecesse e como poderia acontecer, porque na realidade nós trabalhamos, e eu e o Anderson comentávamos esses dias sobre isso, a questão de que por vezes nós gostaríamos que os juízes decidissem de uma forma que nós pudéssemos aceitar as decisões por critérios jurídicos, né? Por critérios técnicos, né? Que realmente o direito fosse analisado, né? Que é o que a gente esperaria fundamentalmente do STF. E que por vezes, ou na maioria delas, talvez a gente não alcance isso. Então, passo a palavra a vocês, meninos, né? E estou aqui só acompanhando. Que ótimo, Patrícia, obrigado ao OAB, Rude, em teu nome agradeço toda a OAB Caxias, vejo a Paula também está aí, é nosso meio campo com o INSS, a Paula tem um trabalho super árduo, imagina fazer o meio campo dos advogados com o INSS. Paula, muito obrigado por estar aí, a Ramona também está presente da nossa comissão, a Jéssica também, então muito obrigado, pessoal. Um agradecimento mega especial, né, ao Márcio, né? A gente brinca, a gente gosta de brincar assim com as telas, porque a gente sempre faz essas nossas passagens semanalmente. Márcio, muito obrigado, querido, por teres aceitou assim de pronto o nosso convite. Eu externo algo que eu já falei para o Márcio individualmente, eu sou um cara muito transparente e sempre falo aquilo que eu penso para o bem, para o mal. Enfim, eu disse, Patrícia, que o Márcio, para mim, hoje, e sem dúvida, e eu sem medo de errar, é uma das 3 mentes mais privilegiadas do direito previdenciário no Brasil. O direito material ele é um monstro e eu não tenho receio nenhum de falar isso, né? O alcance que o Márcio chega é algo... Essa semana ele me chamou, Patrícia, me trouxe uma tese nova
E aí eu disse assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Daí eu refiz ela. É isso, Márcia? Ele dizia isso, tá? E aí, vamos discutir? Ele queria que eu ligasse para ele para discutir. Eu disse, não, deixa eu pensar primeiro, querido. Depois que eu pensar, a gente discute, cara. Porra, como é que eu vou discutir contigo um negócio que eu não estudei, entende? Mas é o que eu digo para ele, vai por partes. Vai devagar, vai por partes que eu não estou acompanhando. Vai por partes. Não atropela, homem, não atropela. Então, Márcio, querido, muito obrigado, cara. Valeu por teres aceitado ter um amigão, um irmão aí que o Previdenciário me trouxe. E para mim é muito importante, né, poder ter vários debates, o Márcio ao meu lado, porque isso faz com que efetivamente eu busque o estudo, porque não tem outro caminho nessa vida previdenciária senão um estudo contínuo, tanto que estamos aqui em plena sexta-feira de noite buscando e compartilhando conhecimento. Então, Márcio, antes de nós entrarmos ao nosso assunto em si, aí, te passo a palavra e depois a gente retorna para o debate, porque a gente não combina as coisas, né, Patrícia? Não. Simplesmente vem o assunto, a gente trabalha ele. Não, quem sabe faz ao vivo. Falei isso hoje de manhã. Graças a Deus, é assim mesmo. É da nossa natureza essa improvisação, né? Bom, em primeiro lugar, né, o exagero desses dois, vocês não acreditem nisso, tá? Porque senão a responsabilidade aumenta, então eu prefiro ficar também com menos responsabilidade. Uma generosidade da Patrícia, do meu irmão Anderson, tá? Agradeço as palavras do presidente também, mas a gente está aqui para cumprir um papel e eu acho que a gente tem como missão, qualquer professor que se diga professor, tem como missão verdadeiramente compartilhar tudo que sabe e até o que não sabe. Né? Porque as nossas dúvidas, elas podem ser o alimento de alguém, né? E esse alguém pode nos devolver isso em forma de alguma resposta, de alguma reflexão. Então, eu nunca produzo nada sozinho, né? Eu tenho alguma ideia, eu lanço para as pessoas que eu confio. E aí o Anderson para mim, um previdenciarista mais sensível que o Brasil tem hoje, né? É um cara que consegue, e não estamos aqui fazendo, né, joguinho, é um cara que consegue transitar em todos os temas do direito previdenciário com muita tranquilidade, mas ele tem uma percepção mais aguçada das dores do indivíduo. E isso é fundamental no previdenciarista, especialmente quando a gente está tratando de grandes temas, e hoje a gente vai trazer alguns deles, né? E o Anderson é um cara mais da emoção mesmo, ele vivencia isso, ele entende bem isso, né? Eu tenho uma dificuldade maior de lidar com isso, né? Eu sou mais racional, eu sou mais cartesiano, né? Então, talvez a minha formulação seja sempre mais matemática e menos... É que, Márcio, me permita, o Anderson, na verdade, ele trabalha com o poliamor, né? É outro então nível, ele é muito amor, entendeu? Ele é muito amor, vários assuntos, ele transita ali, é muito amor. Ele é um cara deslocado no tempo, né? O Anderson é um cara deslocado no tempo, é um cara que tinha que estar nos anos 60, Woodstock, aquela coisa, mas ele é um cara que está aqui, 2020, e ele traz esse tempero que eu acho que é tão importante, já que estamos diante de uma dureza diária assim muito ruim, né? Tu mesma estava falando sobre isso, né, Patrícia? Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. A gente não tem previsão nenhuma do que vai acontecer e normalmente, quando acontece alguma coisa, ela vem para assodar ainda mais o direito do segurado. Então, eu acho que é muito importante essa combinação também, né? De, tem o lado mais racional, mas tem o lado mais emocional, que consegue captar um pouco isso. E isso ser levado aos tribunais é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né, Anderson? Vamos lá, então. Bom, o que a gente separou, pessoal? Nós separamos alguns temas que consideramos os mais importantes e que, através deles, o cenário previdenciário mudou. Então, como o Márcio falou dessa parte mais social, eu queria abrir a nossa conversa um assunto mais ameno, que foi a ação direta de constitucionalidade 4277 do STF, que foi no momento em que o STF começa a abrir, né, os olhos para a questão das relações não diferentes daquela em que a sociedade tratou como ideal. Né?
Quer dizer, viemos num mundo paternalista, um mundo heterossexual, e vem a ação direta de constitucionalidade e diz, não, a união homoafetiva tem os mesmos direitos da união heterossexual. Isso aí começa a abrir, através dessa decisão do STF, começa a abrir a mente dos ministros para outras situações, porque o STF sempre foi muito fechado, foi sempre muito conservador, mas não pode manter esse conservadorismo em pleno século XXI. Então, através desta decisão, com uma sustentação oral lindíssima do ministro Barroso, na época procurador do Estado do Rio de Janeiro, o STF começa a abrir as portas e começa a se humanizar. Logo em seguida, a gente tem, Patrícia, a decisão sobre os pais socioafetivos, né? Foi o tema 622 do STF, também abrindo a possibilidade de nós termos num registro de nascimento 2 pais. Olha que interessante, o pai biológico e o pai socioafetivo, né? Então, abre-se a possibilidade também, com essa decisão de relatoria do ministro Luiz Fux, o STF naquela mesma batida já da ação direta de constitucionalidade das relações homoafetivas, também abre as portas para situações corriqueiras, porque nada mais é, Márcio, do que situações que acontecem no dia a dia que precisam ser abrigadas, assim como o tema 732 do STJ, do menor sob guarda. O menor sob guarda sempre esteve sob guarida da legislação previdenciária, logo ali da Lopes, meses depois do início da Lopes, ficou 30 anos sendo o abrigo do direito previdenciário. Em 1997 sai. O que nós vamos fazer com todos os menores sob guardas existentes nesse país? Aí veio o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que eu e o Márcio tivemos o privilégio de participar de um evento, né, Márcio? Segunda-feira passada, lindíssimo um evento, né? Foi a passada, Márcio, que eu já me perdi no tempo. Foi nessa segunda-feira um evento com a participação do ministro. Se arrepiar, né, Márcio? Um momento único para nós na advocacia, assim, temos a possibilidade de ouvir ele, né? E ele com essa veia social, assim, humana, que é dele. E a gente vê também o STJ abrindo as portas para situações corriqueiras. Daqui a pouco a gente já vê a emenda constitucional, né, Márcio? O artigo 23, parágrafo 6º, dizendo não, para tudo, vamos jogar no lixo o tema 732, vamos jogar no lixo 622, porque diz o seguinte: é filho tão somente o enteado e o menor tutelado. Tá, e o sócio afetivo? Tá. E o filho, o menor sob guarda, quer dizer, o STF demora para construir, Márcio, o STJ demora para construir, aí vem a emenda constitucional e a gente faz essa abertura justamente, Rudy e colegas, para mostrar a jurisprudência constrói, baseado no que nós, advogados, envolvemos nos nossos escritórios, né? E aí vem o STF, a emenda constitucional, e joga tudo isso no lixo. Márcio, será que esse vai ser uma das nossas primeiras discussões no STF, a inconstitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 23? Lembrando que tem uma DI já, é a 4878, discutindo esse tema, e esse que vos fala vai trabalhar neste processo como amicus curiae pelo IBDP. As razões desse recurso está comigo, e eu quero trabalhar super redondinha, porque nós não podemos deixar essas pessoas desabrigadas. Márcio, o que tu acha desse primeiro contorno aí? Bom, esse é um tema que para mim, ele retrata exatamente o cenário que nós estamos vivendo no país. A gente tem, nitidamente, com a reforma, com a emenda 103, o reflexo de uma briga política. Nós temos exatamente isso, nós temos a politização dos problemas. Por quê? Porque nós temos uma tensão entre poderes, hoje, isso é claríssimo, está claro, está cristalino, né? Está cristalino que nós temos uma tensão entre os poderes não estão harmônicos. E o que acontece? O judiciário ele chega a uma conclusão, ele coloca uma pá de cal num determinado tema,
e se cria um fato novo com a criação de uma norma nova, com uma categoria nova de norma. Então, qual era a discussão que o STJ enfrentava? A discussão era a ausência de uma lei suprida com a existência de uma outra lei. Porque o STJ trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente como algo a suprir, eventualmente, essa lacuna que foi criada quando foi suprimida a pessoa do menor sob guarda da legislação previdenciária. Então, o STJ faz toda uma construção no tema 732 para chegar a uma conclusão e dizendo, olha, não há como não proteger o menor sob guarda. Mas, vê bem, ele até tangenciou, Anderson, ele até tangenciou a questão constitucional. É óbvio que ele tangenciou a questão constitucional. Mas, vê bem, o STJ decidiu em sede de lei federal. Interpretação de lei federal, foi isso que ele fez. Até porque não é ao STJ dada a incumbência de ser o guardião da Constituição. Não é, ele é o guardião da lei, né? Pois bem, aí o STJ define a interpretação da lei federal. O que faz o Poder Executivo? Encaminha uma proposta de emenda e diz assim, agora a questão é constitucional. Agora a questão é constitucional. Não interessa agora se o ECA diz o que a lei... Não, agora a Constituição está dizendo que não vai ser. O que vai acontecer com isso? Vai reacender essa discussão. Vai. E essa discussão vai ter que parar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muda-se o paradigma que originou o precedente. Muda-se o substrato fático e normativo do precedente. Então, eu não tenho como invocar o presidente do STJ contra essa norma. Não tenho como. Não. Então, a genialidade de quem construiu isso é genial. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do jogo de xadrez, pode ser uma genialidade do mal, vamos lá. É uma genialidade do mal, mas é genial. Porque o cara viu, olha, não há outra forma de reacender essa discussão e eu, sinceramente, até hoje não entendi por que isso. Eu não consigo compreender os motivos que levam a essa cruzada contra o menor sob guarda, a não ser uma questão mais empírica, talvez, de que a guarda foi utilizada em determinados momentos para fraudar a Previdência. Mas, gente, é tiro de canhão para matar passarinho, meia dúzia de casos fraudulentos. Vamos combater a fraude. Exatamente. No regime não vamos deixar de proteger o menor, né? Não vamos deixar de proteger a criança, então vamos usar o termo correto, né? A criança e o adolescente. Então eu vejo assim, nós estamos diante de uma cruzada entre poderes e desprestígio. O poder executivo está querendo desmoralizar o poder judiciário. Isso está muito claro e isso veio não só com a emenda constitucional, mas veio com o decreto 10.410, onde nós tínhamos a matéria pacificada em determinados pontos pelo STJ, recentemente pacificados, porque a interpretação que cabia ali era dentro do próprio decreto, por exemplo, a questão do auxílio-doença previdenciário valer como tempo especial, se o antecedente a ele era tempo especial. E aí, de repente, por que o STJ decidiu isso? Porque tinha uma regra no decreto que dizia que o auxílio-doença por acidente de trabalho valia. Então ele disse, não tem por que um valer e o outro não. Só que agora, o que fez o decreto? Nenhum dos dois vale. Mudou o paradigma do precedente. Não, e outra, já mudou na MP 871 em 2019, quando nós trabalhávamos a questão da comprovação da união estável, que prescindia de documentos, já jurisprudência pacificada pelo STJ, súmula da TNU, vem a medida provisória e diz, não, a partir de agora altera-se o artigo 16, se eu não me engano, o parágrafo 5º, se eu não me engano, o parágrafo 5º de 16, e diz assim, não, agora precisa de início de prova material. Quer dizer, jurisprudência já redondinha, vem o legislativo, ou no caso executivo, né, sancionado pelo legislativo e altera-se. Porque na verdade estão usando o seguinte, eu não vou mais ter como discutir isso, a não ser que eu crie um fato novo. E o fato novo é a mudança normativa, é a criação de novos elementos. Então, assim, tá muito interessante como espectador e como também protagonista do direito previdenciário, porque sou advogado, todos nós somos protagonistas do direito previdenciário. Tá interessante também enxergar isso. Claro que prejudica o cliente, claro que nos traz algum desconforto, mas, ao mesmo tempo, nos traz grandes oportunidades. Nós não podemos reclamar de falta de oportunidade no direito previdenciário, por favor, né? Eu estou falando de advocacia, eu não estou falando da vítima. Porque eu vou colocar, assim, o cidadão como vítima. Claro que ele é vítima. Ele está sendo vitimado pela nova ordem, vamos dizer assim. Mas, para o advogado, nós estamos repletos de oportunidades aqui.
Muito boas oportunidades, inclusive, se a gente pegar esse decreto aqui, meu Deus, dá para fazer chover com esse decreto aqui. Eu mesmo identifiquei aqui mais de 14 teses no decreto, ou seja, tem muita coisa para ver. Agora, é interessante observar o jogo que está sendo jogado. E é isso que muita gente não enxerga. E eu estou tentando, e a gente vem tentando falar sobre isso. Olha, é um jogo, a política é um jogo, a gente tem que compreender que tem lados, os poderes estão tensionados, existe uma guerra hoje executivo-judiciário, essa guerra já foi executivo-legislativo, hoje é executivo-judiciário, está claro isso, está claro isso. Está claro quando a gente abre qualquer jornal, a gente vê qualquer programa de televisão, que a gente vê o ataque ao executivo, que é um ataque que é, digamos assim, respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque nós vemos o Supremo Tribunal Federal sendo atacado pelo Executivo. Então, está claro isso. Está claro isso. Então, a única forma que o Executivo enxergou para entrar nessa guerra de novo foi criar elementos novos. E ele está fazendo isso. E a emenda é um instrumento poderosíssimo para isso. Agora, é claro, esse 23 parágrafo 6º, né? É, o 6º. Parágrafo 6º, eu acredito na inconstitucionalidade dele, é flagrante, né? É flagrante, isso é flagrante. Agora, e talvez com essa guerra política, o Supremo seja bem tranquilo nesse ponto aqui. A gente vai declarar. Tomara, Márcio, tomara. Porque depois a gente começa a ver outras decisões, por exemplo, a emenda ela silencia, ou silencia não, ela diz ok para a aposentadoria híbrida, porque nós aqui na região de Caxias do Sul, nós temos muita híbrida, muita híbrida, tá? De pessoas que trabalharam na agricultura, vieram para a cidade, né? e pouco contribuíram e só se encaixam na híbrida, não tem outro lugar para se encaixar. Então a gente vê o STJ julgando o tema 1007, passa... Mas na híbrida de tempo remoto. De tempo remoto, isso aí. A híbrida que a gente está discutindo, A de tempo remoto. A gente vê o STJ julgando a híbrida, dizendo ok, híbrida. Inclusive, tive cuidado agora de tarde de entrar no site do STF para ver em que pé está a híbrida no STF. Foi recepcionada a híbrida, né? E já foi dada. Eu não me lembro quem é o relator da híbrida, mas foi distribuído o processo agora no início de agosto. Por isso que está 37 tema? Na híbrida eu não lembro. Deixa eu ver se eu anotei aqui o tema da híbrida. Eu não me lembro. Eu só tenho o número do RE. 1.281.909. 1.281.909. É o número do processo. Eu não sei qual é o tema. Aí a gente vê a questão da híbrida, sendo discutida em relação... Poucas pessoas também acabam se enquadrando na questão da híbrida, e aí nós temos a Caxias do Sul, dezenas, centenas de milhares. De que forma será que o STF vai encarar? Porque, para mim, Márcio, essa questão da híbrida, cara, ela é muito mais, né? É muito mais o olhar dela infraconstitucional do que constitucional. Concordo. Não tem nada, para mim, de matéria constitucional aí. Nenhuma. É uma questão de interpretação da lei. Não vejo É que o que acontece? O Supremo ele entrou numa nova era. O Supremo entrou numa nova era recentemente, a era Toffoli. É uma nova era no Supremo. Por quê? Porque o Supremo resolveu que agora ele tem que enfrentar todas as questões discutidas em sede de repetitivo. Tudo. Para ele, tudo tem força constitucional. Numa intromissão injustificada do Supremo naquilo que não é a sua competência. O seu problema é quem é que vai dizer que não é competência do Supremo. O problema é esse. Está na hora, está caindo de maduro, para nós entrarmos na era das cortes internacionais, porque é a única forma que a gente vai ter de dar assim, o Supremo baixa a bola, não é possível. Não é possível. O Supremo decide o que não julga. Leva tu um caso para o Supremo. Tu não leva, Anderson. Tu não leva. Agora, leva um caso para o Supremo, a Procuradoria leva todos. Se o STJ julgou uma questão favorável ao segurado, leva. Mas vai tudo para o Supremo. O Supremo agora parte do pressuposto de que se foi julgado em repetitivo, tem que ser admitido na origem. E ele é que vai fazer a análise depois se a matéria é constitucional ou não. E ele acaba dizendo que a matéria é constitucional.
uma matéria, Márcio, que não tem relação com a híbrida, mas tem relação com o rural, que seria a verbação do tempo anterior aos 12 anos. Segunda-feira nós vamos ter minha aula lá na área G4, né? E eu estava preparando um material sobre isso. E vem a calhar bem a nossa exposição de hoje. Por quê, pessoal? Nós tivemos uma ação civil pública, né, aqui no Rio Grande do Sul, que possibilitou a verbação do tempo rural anterior aos 12 anos de idade. Não se põe uma idade mínima, tá? Não se põe uma idade mínima. Só diz que a ação civil pública pode ser menos do que 12 anos. Beleza, tá? O processo sobe para o STJ. Olha que legal, Márcio, porque eu entrei nessa decisão hoje. Patrícia e queridos colegas. Eu entrei na decisão. Aí sobe para o STJ. Como, né, a sentença, o acórdão da desembargadora Salise, ela é todo com base constitucional, tá? Ele sobe para o STJ e o ministro Falcão recebe e diz aqui, ó, não temos discussão aqui no STJ, Magrão. Então a discussão é só para o STF. Lava as mãos, tá? O ministro Napoleão, neste mês de agosto, julga a primeira decisão do STJ, possibilitando a redução da idade inferior aos 12 anos. O processo vai para o STF, o ministro Lewandowski recebe e ele diz o seguinte: já tem precedente do STF dizendo que se pode trabalhar com idade inferior à constitucional. A Procuradoria entra com um agravo para levar isso para o plenário, Márcio. Então, tem chance desse processo morrer também e não ir à discussão. Olha que interessante, pessoal, porque eu tenho vários colegas, Patrícia, já ganhando o rural desde os 8 anos de idade. Sim. Administrativamente, Márcio. Olha que fantástico. Sim. Isso. Sim. Administrativamente. Sim, e aí é bom porque daí, Márcio, se a gente tem decisão no STJ, a gente consegue matar essa decisão no STJ, nós não deixamos com que a cobra cresça nos juizados e na TNU, porque nós morremos de medo da TNU, né? Então, no momento que a gente consegue pacificar isso na STJ, a primeira decisão saiu, acabou. Não sobe para a TNU, pessoal. Então, essa notícia aí que eu procurei hoje, fui buscar essas informações hoje, olha que interessante. Para nós é muito relevante, Marcos. E nós conversamos essa semana sobre isso, né? Das revisões que podem ocorrer para enquadramento de pontuação, né, cara? Sim, muito. Eu fiz áudio sobre isso lá no Telegram, fiz vídeo também no Previdenciando, porque isso aí vai gerar... Porque muita gente fazia os pedidos administrativos limitando a 12 anos. Claro. Então, e depois a ação judicial também. A ação judicial já era assim, eu quero o período rural desde os 12. Então, eu não tenho coisa julgada sobre o período anterior. Então, eu posso agora revisar, desde que eu esteja, obviamente, dentro do prazo de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício, eu posso revisar isso aí. Tem uma série de... Vai ter um boom de revisões. O que me assusta, sempre que a gente tem um boom revisional, eu começo a ficar preocupado. Porque aí o impacto financeiro começa a pegar e o Supremo chama para ele a competência para julgar. Aí ele vai acabar recebendo a questão e vai acabar dizendo, não, olha só, vamos fazer o seguinte, não pode trabalhar menor de 12 anos, mas aí tem que ter proteção previdenciária, mas os efeitos daqui... Aí ele começa a bagunçar, aí bagunça tudo. Aí bagunça mesmo, o Supremo tem bagunçado, né, o direito previdenciário. Tem uma questão que me incomoda muito, há muito tempo já, que é o número de anos que um processo fica aguardando uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Não é admissível que um processo fique 6, 7, 8 anos pautado. Não é possível. Porque isso aí gera uma insegurança e as pessoas optam muitas vezes por não entrar com a ação. E aí o prazo de decadência mata ela. Exato. Então a gente tinha que, pelo menos em termos de projeto de lei, eu até já sugeri isso no IBDP, acabei ficando de redigir, que ainda não fiz. 2 artigos para isso aí. 2 artigos. Reconhecida a repercussão geral ou repetitivo da controvérsia, está suspenso o prazo decadencial para revisão do benefício com base naquela tese. Ponto. Resolve o problema. Porque a tese do melhor benefício começou morta. Ela nasceu morta. Nasceu morta. Porque quando ela foi definida, ela já estava morta, porque ela só tinha aplicação. Na verdade, até tem
aplicação até hoje, mas a aplicação para a qual ela nasceu, a vocação dela era para os benefícios anteriores a 98. Exato. Porque eu tinha 60 possibilidades de aposentadoria se eu me aposentava na integral. Desde o momento que eu cumpria 30 anos até os 35, eu tinha 60 PBCs de 36. PBCs, período básico de cálculo, né? Então, quer dizer, pô, aí quando ela sai do Supremo, já está tudo decaído. E as pessoas que aguardavam aquilo ou não se deram conta daquilo, não entraram com a ação, até por medo de sucumbência. Olha o que aconteceu com a desaposentação. As pessoas entraram. Agora, tomando sucumbência, e o valor da causa na desaposentação era astronômico. Astronômico, porque eu tinha que pegar tudo aquilo que eu recebi de aposentadoria, que eu não teria que devolver e isso integrar o valor da causa. Um absurdo. Se eu não tenho que devolver, por que tem que integrar o valor da causa? E aí, mas pacificou a jurisprudência na fixação da competência e do valor da causa. Então, a gente tem um problema sério aqui, de desrespeito, inclusive, às expectativas. Porque aí o sujeito fica naquela dúvida, entra ou não entra com a ação? Agora, por exemplo, revisão da vida toda, vamos entrar ou não vamos entrar? E o medo de tomar sucumbência? Se o cara não tem a JG, né? E como é que fica a sucumbência? Então, é bem complicado mesmo. Mas, aí, Anderson e Márcio, me permitam um porém só que só para localizar os colegas aqui, porque vocês dois embalam num nível assim. E aí eu digo assim, eu acho que um detalhe que a gente tem que ponderar bem, né? Nessa questão toda, e até a Paula bota no chat aqui, que pensem que legal, a Paula tá achando divertida essa altura, né? Sim. Rural antes dos 12 anos, aposentadoria híbrida e ausência de mínimo divisor. Ou seja, a dança do crioulo doido, né? Aí, Paula querida, mais 10 anos de advocacia, nós estamos que nem o Rude, ó. Aqui, ó. Tranquilo, né, meu presidente? Tô brincando. Não, eu vejo assim, ó, a gente tem coisas, vocês partem dizendo, né, não, agora é o STF adjudicando, dizendo assim, não, venham a mim todos aqueles que, né, a todos que eu quero, que não quero, venham, mas não decide, demora, daí o que não é para ele decidir, ele decide, o que a gente está aguardando ele decidir, ele não decide. Aí quando a gente acha que tem uma decisão, ele vai lá e muda, aí vem a legislação e muda o nosso fundamento, exatamente, do precedente. Aí tá, aí o Márcio diz, não, mas estamos falando, na verdade, de um grande raciocínio. Eu às vezes me pergunto se isso é um grande raciocínio ou se, na verdade, é mais absoluto birra. Me parece mais uma tendência de criança mimada, né, do que efetivamente um grande pensamento, uma grande estratégia. Porque, na verdade, parece que eles só querem colocar na legislação contrariando aquilo que, de fato, já está na jurisprudência. Me parece mais isso que o Márcio falou, queda de braço, mais uma briga, e que quem está apanhando, na verdade, nós temos duas pessoas brigando, né? Nós temos o legislativo, nós temos o judiciário brigando, e quem está apanhando é o segurado, na verdade. Claro. Eu acho que é esse ponto que é importante, sabe? E tudo isso que vocês falaram, todas essas decisões, na verdade, é para o pessoal perceber como a segurança jurídica é tudo que nós não temos. Nós não temos estabilidade, nem segurança, nem perspectiva de decisão. E não é nem um desrespeito à expectativa, é desrespeito ao próprio direito, porque expectativa hoje em dia é só o que nós temos, né? Inclusive, Paty, o Supremo Tribunal Federal tem dado mostras assim claras de absoluto desapego ao seu histórico. Absoluto desrespeito aos seus julgados históricos. Nós já tivemos um caso que foi favorável, né? Por isso que eu digo, vamos comemorar. Comemoramos ali atrás e hoje pagamos a conta aqui na frente, né? O caso Loas, no RE 567985, esse RE 567985, julgado em 2013, para mim foi paradigmático no Supremo Tribunal Federal sobre o seguinte aspecto. Novamente se flexibilizou o critério, nesse julgamento, só que olhem só, a gravidade da situação. E eu vou fazer o gancho com o tema 709, tá? Eu vou fazer o gancho disso com o tema 709. Tem a aposentação também que dá para fazer o gancho 709, lembra? 567985 foi aquele que permitiu a flexibilização do requisito econômico objetivo para o LOAS. Tá? Dizendo, outros elementos surgiram ao longo dos anos. O Supremo chegou a dizer que a norma não era inconstitucional na origem, mas ela inconstitucionalizou-se com o tempo. Por que ele teve que dizer isso? Porque lá atrás, nos anos 90, ele julgou uma ADI 1234, que questionava justamente o critério econômico. Trânsito em julgado de uma ADI, controle concentrado de constitucionalidade. Se isso não faz coisa julgada, eu não sei mais o que faz. A ADI disse,
A norma é constitucional. Ponto final. Acabou a discussão. Porque quando o Supremo analisa uma ADI, a ADI ela tem a dupla face. A ADI e a ADC são opostos, mas são dois lados de uma mesma moeda. Se o Supremo diz que a norma é constitucional, é porque ele está negando a inconstitucionalidade da norma. E ao negar a inconstitucionalidade, ele o fez sob todos os aspectos possíveis de inconstitucionalidade. Ele não está vinculado, inclusive, a pedido, não existe princípio da congruência, princípio da... Não existe isso dentro do processo de ADI. Não existe isso. Não existe apego aos fundamentos da inicial, por exemplo. O Supremo vai a todas as possibilidades. Aí ele diz que a norma é constitucional. 15 anos depois, ele diz, não, mas a norma inconstitucionalizou-se com o tempo. Não, só um pouquinho. Peraí. Então, e isso está muito bem explicado no curso de Direito Constitucional do professor Gilmar Mendes. Está lá. E ele dedica 25 páginas para esse julgamento. Ou seja, o julgamento que ele idealizou, porque todas as regras, todos os, digamos assim, todos os mecanismos novos de controle de constitucionalidade, efeitos de decisões que nós temos nos últimos 20 anos do Supremo, são fruto da cabeça de um ministro. Gilmar Mendes. Ele é o jurista do Supremo. Temos Barroso, temos Fux, temos, mas o jurista chama-se ministro Gilmar Mendes. Esse é o cara. Esse é a cabeça. E esse cara criou repercussão geral. Esse cara criou o artigo 27A, o artigo 27 da Lei 9868, que é a lei da ADIM e da ADC, e o artigo 27 que permite a modulação de efeitos. Esse cara trouxe a modulação de efeitos para dentro da repercussão geral. Ou seja, esse cara trouxe suma vinculante. Esse cara trouxe tudo. E ele trouxe a inconstitucionalização. Isso eu nunca tinha visto falar. Só que aí que tá, eu puxando o gancho do tema 709, e aí a crítica que eu fiz, que eu faço à condução do tema, é que se pautou esse tema por dois fundamentos, Anderson. Sabe bem quais são. Né? A proibição do trabalho insalubre só pode estar limitada na Constituição e é só para menor de 18 anos. Esse foi um dos fundamentos. Fundamento fragibilíssimo. Fragibilíssimo, né? O outro fundamento tinha dois fundamentos constitucionais ali, né? O primeiro... o livre exercício profissional. Pô, isso. Do artigo 7º. Do artigo 7º. Mas é um fundamento pífio, porque é o inciso 13, né, do artigo 5º. O livre exercício da profissão. Artigo 5º, inciso 13. O livre exercício da profissão. O 7º também veio, Márcio. Agora eu não lembro... Pode ser que tenha algum artigo lá... o 7º, 33, claro. O 7º, 33, tá. Que é do trabalho insalubre, perigoso, noturno, ou menor de 18 anos. Aí o que a gente tem? A gente tem um julgamento pautado por isso. E onde é que está, digamos assim, a afronta ao livre exercício da profissão? Porque não está proibido trabalhar, está proibido receber aposentadoria. O cara trabalhar, ele pode. Ninguém está proibindo. Então ficou muito frágil o fundamento. E aí o que acontece? O que eu penso? Poderia o Supremo ter utilizado a mesma estratégia da inconstitucionalização. Lá na origem não tinha problema. Realmente, lá na origem, em 91, esse artigo era constitucional. Não tem nenhuma dúvida. O problema é que depois de 91 surgiu a aposentadoria por deficiente, por exemplo. E desde 91 eu já tinha aposentadoria do rural. Desde 1900 e priscaseras eu já tinha aposentadoria do professor. Eu tenho a aposentadoria da mulher. Onde é que eu estou querendo chegar? Existem inúmeras aposentadorias, entre aspas, especiais. Inúmeras aposentadorias especiais. A por insalubridade é uma delas. E existem aposentadorias especiais por condição da pessoa e existem aposentadorias especiais por condição do trabalho. A aposentadoria rural é em função do trabalho. E por que o rural pode continuar trabalhando depois e não tem restrição? Sim, porque a redução do rural não é do além, né? Não. Ela foi construída com base em algo. Não. Qual é o motivo da redução do rural? É óbvio que é o desgaste da atividade. É evidente. Não, mas é uma dívida histórica. Não. Não é mais. Não. É porque a atividade dele presume-se desgastante e por isso ele tem que ter uma vantagem. Qual é o motivo da aposentadoria do professor ser antecipada? E antigamente ela era especial. Ainda tem uma agravante. Antigamente ela era especial. Até 81 ela era. Aí eu tenho a aposentadoria do professor, que é obviamente com idade reduzida ou com tempo reduzido em função do tipo de trabalho, da penosidade que seja do trabalho. E por que o professor pode continuar trabalhando depois? E não tem nenhuma restrição? Ou seja, onde é que está aqui o fundamento constitucional para permitir essa distinção que vai muito além da distinção?
Porque a distinção ela existe para proteger. A distinção que a Constituição faz, permitindo critérios diferenciados para aposentadoria, é para proteger. O limite do distinguish está ali. Eu não posso avançar, eu não posso interpretar, eu não posso dar extensão além do discrimen para desfavorecer. E é isso que acontece. A própria emenda constitucional joga no lixo a preservação à saúde, quando trata sobre a aposentadoria, a idade. Pô, nós estamos falando em 60 anos no metalúrgico, pessoal, mas pelo amor, né? Se o cuidado fosse com a saúde dele, nós não íamos jogar ele para trabalhar até 60 anos. Nós estamos acostumados aqui, todos vocês aqui, todos nós aqui já aposentamos pessoas com idade reduzida. Por quê? Porque o objetivo sempre foi, entre aspas, essa situação. Agora, aí vem a emenda constitucional e dá um golpe de misericórdia a toda a fundamentação que o STF coloca no 709, né, Márcio? Aí vem a pessoa com deficiência, com a Lei Complementar 142, se aposenta mais cedo, por certo, uma compensação pelas dificuldades que tem de acesso ao longo da vida, mas não há nenhum problema em continuar trabalhando, receber uma aposentadoria integral sem fator previdenciário. Exato. Que é melhor. Mas, Anderson e Márcio, eu acho que um ponto do 709 que eu queria ouvir vocês, que eu acho que é fundamental, que é uma coisa que eu até agora não absorvi, porque para mim é uma bipolaridade evidente, assim, é a questão, porque como eu trabalho, a disciplina que eu trabalho em algumas pós-graduações é justamente as relações de trabalho e previdência, é uma coisa que o pessoal que é do trabalhista me pergunta e eu fico assim, então, né, porque tu não tem como justificar. Bom, se a gente não pode, a aposentadoria especial não pode seguir trabalhando, ok, essa é a decisão do 709. Tá, mas aí vem a emenda constitucional e diz que ele tem que continuar trabalhando até atingir uma idade mínima. Isso aí. Tá, mas então, assim, então vamos se decidir, né? Vamos escolher um caminho e vamos ir, assim, porque sentar em duas cadeiras está começando a ficar difícil. Porque na realidade é exatamente isso, né? Você que já está aposentado não pode continuar trabalhando. Mas se você está trabalhando e não atingiu a idade mínima, você vai continuar trabalhando exposto. Não, então, tu tem que ficar. Situações... Exato. Tu tem que ficar, senão tu não te aposenta. E aí são duas situações, né? Um peso, duas medidas. Eu não compreendo isso. Me expliquem. Foi exatamente a lebre que eu levantei, porque a emenda constitucional, ela diz uma coisa, que a intenção é outra. O Supremo não chega nesse alcance porque não quis. Porque estava escancarada essa fundamentação lá, pelas tantas o ministro disse assim, não, mas para tudo, pessoal. Em que pese a doutrina romântica, né, Márcio? A galera que escreve para a torcida, né? A galera que escreve para a torcida diz o seguinte, e aí chega lá e toma um bufete no STF, cara. Toma um bufete no STF, né? Porque daí o STF usa a doutrina romântica, né, para dar guarida na tese. Para dar guarida na tese, não faz sentido. E é algo que a gente sempre bateu, né, mas por mais escancarado que seja esse exemplo até minha filha sabe, pessoal. O cara que tem 35 anos de atividade, ele tem 25 de atividade especial, converteu para 35. Esse cara se aposenta e vai permanecer trabalhando em contato com a gente nocivo e ninguém vai dizer absolutamente nada. Ele pode fazer isso. A legislação pré-reforma permitia isso. Quer dizer, por que pode um B42 pode e um B46 não pode? Galera, só tem um motivo, só pode ser pela questão financeira, porque a saúde não importa para o trabalhador, né? Não importa. Mas tem vários casos... aí fecha o STF e deixa o Ministério da Economia decidir. Exato. Mas essa decisão foi assim. Mas olha só, assim, ó, com toda a vênia, né, é evidente que a gente tem que fazer isso, mas o Supremo, no tema 709, ele sabe muito pouco o que está decidindo. Ele não entendeu a profundidade e a extensão do problema. Alguns ministros dão a entender que conhecem a matéria. O Alexandre de Moraes é um, por exemplo. Eu não gostei nada do voto dele, porque é contra o que eu acredito, mas ele sabe o que está decidindo. Porque ele diz, olha, a hipótese é de suspensão. Em que pese a lei fala em cancelamento. Agora, tu vai para a emenda do acórdão, o item 2 da emenda fala em suspensão. O item 4 da emenda fala em cancelamento. Peraí, são coisas completamente diferentes. Aliás, são completamente diferentes e antagônicas. Porque se eu defendo suspensão, que é o que eu não defendo,
porque a lei é clara ao dispor sobre cessação. Se eu defendo suspensão, eu só tenho uma alternativa na vida: voltar a receber o mesmo benefício. Se eu tenho cancelamento, a minha vida previdenciária se abre. Se reabre. E é o que exatamente a gente defende, né, Márcio? No dia que saiu o voto, do Toffoli, saiu o julgamento, foi lá no final de maio, né, início de junho, quando a gente estava lá no grupo do IBDP, né, da atuação judicial, o pessoal chegou, até o André falou assim, não deveria ser cancelamento em vez de suspensão, não, desculpe, não deveria ser suspensão em vez de cessação, e eu, na hora, eu não me controlei, falei, pelo amor de Deus, não mexe nisso. Não mexe nisso, cara. É o único mexe ponto qualquer... que a gente não cara, pode fala qualquer coisa, mas só não mexe nisso aí. Mantém cessação, por favor, porque eu tenho alternativas estratégicas para o meu cliente. Que a própria Se tu mantiver a cessação... Claro, porque eu tenho um processo judicial que reconheceu 25 anos de atividade especial, determinou uma implantação, vai cessar porque ele vai continuar, mas aqueles 25 anos agora eu peço um novo benefício, converte para 35. E eu vivi dos 25 para cá. Ou seja, eu tenho mais tempo de contribuição para somar e chegar numa fórmula. E pegar a mesma RNI. Ou seja, né? Todas as estratégias eu posso ter a partir do momento que seja cessação. Entra em incapacidade, por exemplo. Como é que faz um cara que está aposentado na especial e o benefício suspende e ele sofre um acidente de trabalho? Vai ter que se aposentar na especial de novo enquanto fica afastado? Olha que esdrúxulo isso. E é importante, Márcio, porque quando a gente traz os outros temas para debate, Patrícia, e foi um dos assuntos nossos num dos cafés da manhã lá que nós estávamos debatendo, quando a gente traz a questão da desaposentação. O que tem a ver desaposentação com 709? Tem um ponto muito importante de desaposentação com 709. Porque muitas pessoas tiveram a sorte, e geralmente não eram do TRF da 4ª Região, de conseguir liminares, e as pessoas estavam recebendo por meio de liminar. O que o STF fez na desaposentação? Disse o seguinte: quem já recebeu, recebeu. Quem não recebeu, ferrou e não recebe mais. Então o STF deu carta branca para os efeitos financeiros de pessoas que estavam recebendo sobre liminar. O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos clientes que estão recebendo B46 e permaneceram em contato com agente nocivo, o STF chega e diz o seguinte: não tem problema, não vai ter nenhuma insurgência contra os efeitos financeiros dessas aposentadorias. Agora, a partir de agora é o seguinte, tu decide. Tu vai permanecer trabalhando, tu não pode mais ter contato com agente nocivo. Ou tu vai pedir o teu cancelamento, né? Se é que o acórdão agora ficou claro, né? Senão nós vamos ter que trabalhar isso em várias declarações para deixar ali claro. E aí, se ficar claro que é cancelamento, se cancela, põe o dinheiro do bolso do precatório e se encaminha um novo benefício. Bom, tu falou em desaposentação, eu estava na procuradoria ainda quando julgaram a desaposentação. E eu, na época, assim, eu fiquei muito decepcionado com o julgamento, porque eu sempre, mesmo como procurador, eu defendia a desaposentação, né? Eu acho que ela não só... ela não era proibida por lei, ela era permitida por lei. Sim, era um decreto que vedava, né? O decreto vedava a renúncia. A renúncia. Só que o decreto produzindo direito novo, né? O decreto produzindo direito, o artigo 183B, se não me engano, e 181, isso, 181B, é isso aí. E ele diz que a renúncia das aposentadorias programadas, né? Tempo, idade especial, uma vez sacado, ou sacado do fundo de garantia, implica a impossibilidade de renúncia. Mas a questão é a seguinte, justamente, isso é uma coisa que eu nunca engoli isso aí, eu fico triste até hoje, né, com isso. Justamente o dispositivo legal utilizado como fundamento para negar a desaposentação é aquele que a autoriza. É uma questão de interpretação, assim, para mim, quase primária da Lei 8213. Talvez eu esteja exagerando, não chega a ser tão primária assim, mas é o artigo 18, o parágrafo 2º, né? Porque ele é uma regra, o artigo 18, parágrafo 2º, não é uma regra de proibição, ele é uma regra de acumulação de benefício. Só isso. Só isso. Tanto isto é verdade que ele foi alterado em 1997, retirando-se do parágrafo 2º
a possibilidade de acumulação da aposentadoria com auxílio acidente, mantendo somente o salário família e a reabilitação profissional. Então, o que diz o parágrafo 2º, né, da 8213, do artigo 18? O aposentado que continuar exercendo a atividade ou que a ela retornar não fará jus a qualquer outra prestação em razão dessa atividade, ou seja, não pode receber outra junto. Não pode receber outra junto. Mas o detalhe é justamente esse. Mas é que a desaposentação me perturba emocionalmente, né? Porque aí é uma coisa que toda uma vida, né? Aí como é que tu explica isso, por exemplo, em sala de aula? Vocês sabem o que eu tô falando. É aquilo que você chega assim, né? Porque tu pega o 103 do decreto, que autoriza o salário e maternidade com aposentadoria, salário família e reabilitação profissional pelo 18. Aí tu diz assim, bom, uma vez aposentado, o que tu pode fazer? Eu disse isso uma vida inteira. Ter filho. Que é um momento propício. Porque você claro. tem, né? Vai acontecer muito. Então é uma coisa assim. E justamente o artigo, que era o 181B, que vem a proteger, né, em tese, uma legislação protetiva, né, para você não poder renunciar, na verdade, você não abrir mão do seu direito. E aí o que acontece? Se utiliza isso, né, o remédio como veneno. Patrícia, você pega a proteção e dá na cara dos trabalhadores. Nós somos, em parte, Patrícia, culpados por isso, tá? Por quê? Nós construímos algo muito impensado no direito previdenciário, eu penso, quando nós resolvemos que o direito previdenciário ele nascia das costelas do direito do trabalho. Essa responsabilidade a gente vai levar para o túmulo, tá? Porque, assim, em primeiro lugar, quem nasceu da costela de alguém foi o contrário. O trabalhista nasceu do previdenciário quando lá, século XV, século XVI, veio a lei de amparo aos pobres lá para dizer o seguinte: acidente de trabalho tem que proteger. Acidente de trabalho é uma questão previdenciária, não é uma questão trabalhista. Não é uma questão de trabalho, é uma questão previdenciária. É um risco social, pô. Por favor, né? É um risco social. Aí, quando a gente começa a trabalhar o direito previdenciário como a Eva de Adão, e o direito trabalhista é o Adão, a gente se dá mal. Por quê? Porque lá no direito trabalhista sempre se trabalhou o trídio da indisponibilidade. Empenhorabilidade, né? A empenhorabilidade do benefício, a inalienabilidade e a irrenunciabilidade do direito. Sempre se trabalhou no direito do trabalho por uma razão óbvia. Tu tem uma relação jurídica privada desigual na origem. Então, tu não pode deixar o trabalhador renunciar ao direito dele. Porque ele vai sofrer a pressão, ele vai ceder a pressão e vai acabar cedendo. E aí vai abrir mão de direito. Então, se disse lá, se protegeu o trabalhador contra justamente essa desigualdade da relação, precisava se equilibrar de alguma forma, e aí o Estado agindo, né? Pedindo assim, deixando a regra. Tu não pode renunciar a esses direitos aqui. Tu não pode dizer para o teu empregador que tu não quer férias. Tu não pode dizer que tu não quer 13º. E aí se achou bonita a tal da indisponibilidade, se trouxe para dentro do previdenciário indiscriminadamente. Mas vem cá. De uma forma manca, né? Trouxe de uma forma manca. Mas o que é para proteger acabou prejudicando, né? Onde é que está a indisponibilidade do direito que se eu não quiser pedir aposentadoria, eu não peço? Exatamente. E se eu não quiser pensão, eu também não peço. Se eu não quiser auxílio-doença, eu também não peço. Sim. Eu não quero, não vou pedir. O INSS não pode conceder aposentadoria de ofício. Não há aposentadoria compulsória, né, nesse caso. Até pensão compulsória. Tinha. Mas não se usava. Exato. Porque a empresa aposentava o cara depois de 70 anos. 70. Isso que a gente precisa de um segundo mês do advogado, né, Rudy, para discutir ainda a questão tributária, que se justifica completamente, né? Tributariamente se justificava a desaposentação. Então, isso eu acho que é o que mais me doía, né? Porque como eu tenho essa bipolaridade previdenciário e tributário, o que me doía era isso, era você poder justificar tributariamente uma coisa, e aí você diz assim, não, mas é que não pode, sabe por quê? Porque tem uma norma que te protege da sua própria loucura. Porque é essa sensação que eu tenho, que é o que o STF disse. Não, é uma criatura, é você pegar e dizer assim, não, tu é uma criatura que tem que ser interditada, segurada. Uma vez aposentado, a gente interdita da... exatamente. Tu é incapaz. E tu sabe, Patrícia, só para não perder assim porque a desaposentação é um assunto que me frustrou muito, mas ao mesmo tempo me encantou muito. Esse assunto me encanta muito até hoje. A discussão é muito bonita. O voto que o Barroso ensaiou foi de uma genialidade poucas vezes vistas na matéria previdenciária.
poucas vezes vista, porque ele ensaiou um voto que permitia a desaposentação, mas com preservação do caráter atuarial do benefício. Já que não tem que devolver valores, era não meio tinha termo, sentido né? nenhum em devolver, tu vai congelar a tua idade naquele momento lá. Justamente para tu não te beneficiar só do incremento da idade, com uma única contribuição, porque o teu fator previdenciário vai lá para cima e vai disparar. Então, ele foi genial. Aquele ali era o voto. Claro que era uma construção ao arrepio de qualquer legislação. Era uma criação de direito. Né? Era o juiz criando Era direito. Um ativismo. Né? Iam chamar de ativismo, iam chamar de neoconstitucionalismo. Como é que o ministro Napoleão chamou, segundo a Márcio, essa situação aí? Tu lembra a expressão que ele utilizou? Eu até não sei, cara. Daqui a pouco me vem, Mas então, assim, foi um voto maravilhoso. Vale esse voto para a gente assim, se deleitar com o que o cara fez ali. O Barroso realmente ele foi muito fundo, foi muito longe, sabia o que estava fazendo, mas não vingou. Vigorou o critério econômico puro e simples de não vamos quebrar o INSS. Não, eu acho que o voto Barroso foi saudades do que a gente nunca viveu, né? Saudades do que a gente nunca teve. Saudades do que a gente nunca viveu. É isso aí, eu acho que foi por aí. Meninos, eu peço para vocês, já fechamos o nosso tempo aqui, né? E aí eu tô aqui, eu disse para o Rudy que, na minha opinião, a gente teria 4 horas, mas enfim, o Rudy disse que achou que não, então, né? Mas realmente queria que vocês fizessem, enfim, suas considerações finais, então, porque nós temos realmente essa limitação de tempo, né? E para não cansar o pessoal também, deixar a oportunidade, porque a gente tem certamente muito mais a aprender com vocês ainda em outras situações. Vamos deixar aquele quero mais, assim, foi só o gostinho. Márcio, pode começar contigo aí. Claro, tu encerra, diretor, tu encerra. Então, não, que isso, cara. Bom, assim, desculpem por eu ter falado demais, porque eu não me controlo, né? E foi um prazer para mim estar aqui com vocês. O convite da Patrícia não é um convite, né? É uma convocação, então a gente... Sentiu, né, gente? A gente acata, né? A Patrícia, ela é uma querida amiga que o Previdenciário me deu. Aliás, o Previdenciário me deu muitos amigos, né? E a Patrícia, uma dessas amigas até mais recentes, assim, a gente tem conversado bastante. E eu só tenho a agradecer mesmo pelo privilégio de poder estar aqui, contribuindo um pouco, trazendo um pouco do que a gente sabe, tentando dar uma mexida na cabeça de vocês. Eu acho que o advogado ele precisa estar sempre sendo sacudido para entender que os momentos eles são sempre de duas faces. Tem um lado ruim, mas a gente tem que enxergar o lado bom. E acho que tem muita oportunidade para a advocacia. E anotem uma questão que eu acho que é fundamental. Planejamento previdenciário, gente. A gente não falou disso, não era o ideal falar disso hoje, a gente não tinha esse tema, mas planejamento previdenciário. Se tem um produto previdenciário que o advogado vai vender, e eu estou falando com uma linguagem comercial, sem nenhum constrangimento, quem me conhece sabe que eu falo sobre isso naturalmente, a advocacia é a atividade que tem que dar resultado para nós, senão a gente vai fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa, vou tocar num bar, vou fazer alguma coisa. Se a advocacia não me der dinheiro, eu vou fazer outra coisa. Então, o planejamento previdenciário é um produto fantástico para o advogado, porque ele não depende de juiz, não depende do INSS, não depende. Aliás, eu tô ali prevenindo litígios, então estudem isso. Tem várias formas de se fazer e eu tenho falado também muito sobre isso, o Anderson também tem falado bastante sobre isso. E eu agradeço o espaço e agradeço também a paciência de vocês na sexta de noite, estar ouvindo a gente falando aí, sem parar. E quando precisarem, a gente está à disposição de novo. Valeu, brigadão. Obrigado, Márcio, Patrícia, Rudy, por esse espaço dado à nossa comissão. Muito obrigado. A gente, enquanto previdenciarista, vem aí há 2 anos de mudanças muito fortes no direito previdenciário e não tem outra forma, pessoal, senão essa que nós estamos fazendo aqui, que é estudar. Uma inicial mal ajuizada pode gerar um precedente contrário e pode ser que não tenhamos aí pessoas que vão lá fazer o trabalho bondoso de amicus curiae, tentando reverter uma situação que chegou lá praticamente morta. Uma frase que ele usou, Márcio, foi o seguinte, ó, isso é apenas uma lei, ele dizia, né, o ministro Napoleão. Agride o senso comum de justiça, não tem validade moral.
que se aplica perfeitamente a grande parte daquilo que a gente trouxe em relação à emenda constitucional, que é o que nós vamos continuar lutando nos nossos escritórios e enquanto também trabalho nas cortes aí, STJ, STF e a TNU, que eu e o Márcio viemos fazendo pelo Instituto, tá? Muito obrigado, então, queridos. Sextou agora de vez, Patrícia, a palavra está contigo. Eu quero agradecer mesmo os dois, fazer um porém aqui, que se o Márcio disse que vou tocar num bar, também pode, tá, Márcio? Porque, aliás, é fantástico o teu talento musical também, que a gente conhece, né? Então, se cansar da advocacia tem esse detalhe, né, Anderson? A gente sabe que... Só agora, no período de pandemia, ele não ia conseguir trabalhar, né? Mas tem talento. A gente segue que tem talento. Mas realmente agradecer, né, Rudy, o espaço da nossa comissão, agradecer todos os colegas que sextaram conosco aqui, e eu acho que cada vez mais algo que realmente é fundamental, como o Marcos falou, planejamento, mas o estudar, como o Anderson disse, porque hoje realmente o previdenciário não é mais para amadores, nunca foi, mas realmente agora se tornou perigoso para todo mundo, né? Porque quem não sabe o que está fazendo está atrapalhando muito mais do que só o seu cliente, né? Está atrapalhando os precedentes, né? Então, assim, previdenciário é uma área fascinante, maravilhosa, nós somos suspeitos, amamos loucamente. Querer trabalhar no previdenciário é fantástico, mas pressupõe uma dedicação, um estudo, um aprimoramento, um incansável busca, né, por acompanhar as mudanças e acompanhar tudo. Então, convido os colegas, né, Anderson, que participem da nossa comissão, que venham e sigam nossos cursos, nos acompanhem, que a gente está tentando, né, qualificar os colegas e trazer o máximo possível aqui. Muito obrigada, pessoal, meninos. Rudy, contigo. Antes de passar, Rudy, um minuto só, acompanhem o Márcio no @MárcioHart77 no Instagram. O Márcio também tem um Telegram que bomba lá, estava comemorando... Previdenciando Sem Limites é o nome. Isso, comemorando os 2.000 integrantes, é gratuito. O Márcio tem esse espírito aí de compartilhar conhecimento, tá bom? Presidente, valeu, Anderson. Que tu tem que ouvir, né, Márcio? Tu pega os áudios dele de manhã, assim, diz-se que tu pega os áudios dele, tu escuta um pouco, para. Aí não, mas deixa, eu gosto do Telegram. Eu sinto carregando, assim, eu sinto carregando. Aí eu escuto mais um pedaço e vou indo. Eu gosto do Telegram porque tu pode acelerar, né? Então daí eu dou uma aceleradinha. Daí se eu perder alguma coisa eu volto. Mas dá pra dar aquela aceleradinha. Tu tá me acelerando mais ainda, cara? Não, mas eu tô retrocedendo. Eu paro, penso e depois vou mais um pouco, né? Mas enfim. Tá bom. Vai lá, meu presidente. Tá bom. Uma das atribuições do presidente da ordem é receber a culpa pelo que acontece, às vezes, de ruim. E o ruim aqui é terminar a palestra, né? E eu já recebi a culpa, então, da Patrícia, que eu sou culpado por finalizar. Passa larga, né, Rudy? Eu quero dizer que eu fiquei impressionado com a forma que vocês conduziram isso, né? A forma que tramitam nas cortes superiores, com uma simplicidade, como se estivessem falando de futebol, de música, de qualquer outra coisa, né? Eu que bafo, quando eu tenho que fazer algum recurso especial, alguma coisa assim, eu já entro em pânico, né? Para saber qual é o argumento, se eu vou conseguir pré-questionar ou não, enfim. Mas mesmo eu que não atuo na área, assim, aprendi muito e eu anotei aqui várias possibilidades de temas para novos, né? Novos encontros, novas lives. Então, Márcio, Anderson, Patrícia, né? Já ficam todos intimados, né? Para a gente replicar isso em outras oportunidades, né? E tomara que a gente consiga fazer presencialmente, para que a gente possa dar um abraço mais fraterno aí para todos. Agradeço muito aí, então, todos que tomaram, ou melhor, assim, que prestigiaram participando do evento, né? E mais esse evento aqui do mês da advocacia. Parabenizo mais uma vez, então, todos os colegas, advogados, advogadas, né? Eu acho que apesar de todas as dificuldades que a gente está passando, que toda as alterações, né, que a advocacia tem sofrido aí
dos últimos anos, e agora até exponencializada aí por causa da pandemia, mas a advocacia ainda é a profissão mais importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente para a manutenção da cidadania das pessoas. Então, acho que nós temos, apesar de tudo, a gente tem muito a comemorar, porque é graças ao nosso trabalho, ao nosso empenho, que as pessoas vão adquirindo dignidade, ainda que seja de forma muito lenta, né? Mas é a partir da advocacia. Então, meus parabéns a todos e convido mais uma vez para o evento na segunda-feira, nesse mesmo horário e canal. Tá? E desejo a todos um bom final de semana, e aproveitando o friozinho, né? E que todos se cuidem. Fiquem com Deus e muito obrigado a todos. Obrigado. Até mais, pessoal. Bom final de semana a todos aí. Até mais. Valeu.